bem-vindos a mais uma aula e nós vamos fazer a leitura do texto. O texto fala sobre o Tim Hoyt. Yes, you can. Como a própria imagem vem, a gente relembra a página anterior. Nós estamos falando de um filho que nasceu, né, com problemas, com deficiência, e o pai, assim, começou uma jornada, né, de esporte junto com eles, mesmo ele tendo a deficiência que ele tem. O nome do texto é About Team Hoyt, quer dizer sobre o time dos Hoyts. E nós temos a imagem aí do Dick, que é o pai, e Rich, que é o filho, tá? Dick and Rich. Eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo e a gente vai considerar algumas palavras que dá pra gente compreender. Ele diz o seguinte: Rich was born in 1962 to Dick and Judy Hoyt. As a result of oxygen deprivation to Rich's brain at the time of his birth, Rich was diagnosed as a spastic quadriplegic with cerebral palsy. The doctors advised Dick and Judy to institutionalize Rich because there was no chance of him recover and little hope for Rich to live a normal life. This was just the beginning of Dick and Judy's questions for Rich's inclusion in the community. Aqui fala o ano do nascimento dele, que é o 1962, fala o nome dos pais, Dick e a Judy Hoyt, fala sobre o momento do nascimento dele, fala o deprivation, ou privação do que? Do oxigênio no cérebro, que fez ele ter esse problema, né? Spastic quadriplegic with a cerebral palsy. E também teve um problema no que se refere ao movimento, tá? Quadriplégia, que a gente já sabe, né? Que a pessoa fica sem mover do pescoço para baixo, fica difícil, né? A movimentação. Isso o médico fez, ele disse assim, olha, sabe uma coisa, se acostume, porque existe pouquíssima, no chance, não tem nenhuma chance de recuperação. E os pais que fizeram, eles pensaram na inclusão na comunidade. Como eu vou incluir o meu filho nessa situação? E aí Dick and Judy soon realized that though Rich couldn't walk or speak, he was quite astute and his eyes would follow them around the run. Eles perceberam que o Rich, ele não poderia caminhar ou falar, mas ele era o quê? Astute, quer dizer, astuto, que os seus olhos perseguiam todo o quarto. They fought, quer dizer, eles lutaram to integrate Rich in the public school system. Então, eles lutaram para integrar ele numa escola pública. Push administrators to see beyond Rich's physical limitation. Então, eles se pressionaram o sistema, tá? Pushing. Lembra empurrar os administradores para ver Rich além, beyond the physical limitation. Gente, a paralisia cerebral, que o caso dele, e casos de pessoas que eu conheço, a pessoa é uma pessoa normal, inteligente. O que acontece é que ele não consegue ter os mesmos movimentos na boca e no resto do corpo como a gente, porque a linha entre a cabeça e o cérebro foram cortados, tá? Impedindo assim os movimentos, né? O sistema nervoso, ele perdeu isso, né? Isso dificulta. With the finding thousands in 1972,
and a skilled group of engineers at the Tufts University, and an interactive computer was built for it. Observe só o que os pais fizeram. Ó, com o quê? Com 5 mil. 5 mil que? Dólares. Olha o cifrão aqui, né? 5 mil dólares e um grupo de engenheiros e um computador interativo foi construído, built, para it. This computer consists of a cursor, ou é constituído de um cursor being used to highlight every letter of the alphabet. Então, highlight, o que é highlight? É tornar destacado. Então, esse cursor estava sendo usado para destacar cada ou toda letra do alfabeto. Once the letter reached what was highlighted, he was able to select it by just a simple tap with his head. I guess a headpiece attached to his wheelchair. Então, consistia em quê? Ó, uma vez que a letra que o Rich queria destacar, ele era capaz de selecioná-la, a letra, selecioná-la por apenas um simples toque, a toque com sua cabeça. Aí vamos ver como foi a primeira vez. When the computer was originally first brought home, Reed surprised everyone with his first words. Instead of saying "Hi, Mom" or "Hi, Dad," Reed's first spoken words were "Go Bruins." The Boston Bruins were in the Stanley Cup finals that season. It was clear from the moment on the Rich loved sports, followed the game just like anyone else. Então aqui está falando, olha, sobre as primeiras palavras dele ser Go Bruins, que quer dizer um time, né, de esporte lá dos Estados Unidos e que ele era fã. Isso mais uma vez prova, gente, que deixar com que as pessoas com deficiências como paralisia cerebral, ela tenham acesso à educação, isso vai ajudar muito, né? Assim como ajudou esse garoto. Né? Existem métodos para ajudar as pessoas. Em 1975 e 1975, at the age of 13, com a idade de 13 anos, Rich was finally admitted into public school. Então ele foi a ser admitido numa escola pública. After high school, depois da escola de ensino médio, Rich attended Boston University. Então ele atendeu a Universidade de Boston and he graduated with a degree in Special Education in 1993. Então, ele foi graduado na Universidade de Boston, né, sobre educação especial em 1993. Olha quanta coisa ele foi capaz de fazer com a ajuda de um computador. The beginning of the team Hoyt. Como foi o começo desse time? In the spring of 1977, Rich told his father that he wanted to participate in a 5-mile benefits run for a lacrosse player who had been paralyzed in an accident. From begin, a long-distance runner, Deacon agreed to push Rich in his wheelchair, and they finished all 5 miles. That night, Richard told his father, "Dad, when I'm running, it feels like I'm not handicapped."
Então vamos entender um pouco. No primeiro momento, Rich ele falou para o pai dele que ele queria participar da corrida beneficente, né? Um jogador de lacrosse, lacrosse, sofreu um acidente e fizeram uma corrida beneficente para ele. E foi do momento que ele falou assim, pai, eu quero. E o pai dele empurrou ele todos os 5.000 quilômetros na cadeira. Dad, e ele falou assim, pai, quando eu estava correndo, eu sentia que não era deficiente. O pai empurrava ele na cadeira. Engraçado, né? Deve ter sido muito divertido para ele naquele momento. This realization was just the beginning of what would become over 1,000 races completed. Então, a realização foi aquela realização foi apenas o começo, né? Do que se tornaria mais de 1.000 corridas completas, incluindo maratonas, né, duatos e triatlos, né? E 6 deles sendo em Ironman competition, né? Que é a competição Ironman. Rich was once asked if he could give his father one thing. Então, Rich estava uma vez foi perguntado uma vez, na verdade, foi perguntado uma vez. If he couldn't give his father one thing, se ele pudesse dar alguma coisa ao seu pai, what would be? Qual seria? Gente, preste atenção que esse would, ele traz essa ideia, seria, tá? Correria, falaria, diria. Então, ele respondeu, the things I'd most like. Lembra? Would. A coisa que eu gostaria mais is for my dad. É para o meu pai to sit, sentar in the chair, na cadeira, and I would push him for once. E eu poderia empurrá-lo por uma vez. Era o que ele queria. Ter a capacidade de andar assim como todo mundo. E isso não foi motivo para ele não se jogar nessa atividade. Gente, um grande abraço, ótima leitura, uma leitura realmente estimulante, interessante e até a próxima.